Olá, amigos e irmãos, graça e paz do Senhor sobre a vida de cada um de vocês, passando aqui nesta manhã de 5 de agosto de 2025, uma terça-feira nublada às vezes e às vezes ensolarada, né? O clima tá bem bagunçado, 20 graus hoje pela manhã, né? Agora, e nós já tivemos hoje, logo de manhãzinha, 12 graus, tá? A amplitude térmica hoje vai ser de 13 graus, porque nós vamos chegar aos 25 no meio do dia. E com isso a umidade relativa do ar vai cair bastante. Nesse momento 50%, mas deve chegar em torno de 25, 30%. E a chuva, a possibilidade é de 10%. Então, creio que a chuva não deve aparecer. Se aparecer em alguns pontos esporádicos da nossa grande Ribeirão Preto, esse é o inverno brasileiro aqui no norte do estado de São Paulo, região sudeste do Brasil, é Ribeirão Preto. Então, passando aqui para poder dar alguns recados, e nós precisamos falar hoje a respeito de uma coisa muito importante, fé, né? Mas antes de falar a respeito de fé, deixa eu falar com você que nós estamos vivendo dias de grandes problemas, de grandes dificuldades, por causa de algumas situações. Mosquito Aedes aegypti, que transmite a dengue, a zika e a chikungunya. A dengue, na sua pior forma, que é a hemorrágica, pode te matar. Aonde ele cria? Dentro da sua casa, em qualquer ambiente que tenha água limpa, e essa água parada pode se tornar um ambiente favorável para a proliferação. Vai virar um criadouro do mosquito dentro da sua casa. Outra coisa, restos de material de construção civil, sujeira, lata, folha, galho, essas coisas que acumulam no fundo das casas normalmente, tornam-se um ambiente muito favorável para a criação de escorpiões. E o escorpião, quando te pica, a dor não é fácil, tá? Se você já tem alguma comorbidade, se você já tem alguma doença, aí fica pior ainda, tá? Então, cuide aí da sua casa, cuide do seu ambiente, limpe o seu ambiente para que você não tenha a presença nem do mosquito Aedes aegypti e muito menos do escorpião dentro da sua casa. Outra coisa, se você for fazer a limpeza na sua casa e for descartar isso, é melhor que você faça-se o descarte em locais apropriados daquilo que é sujeira, resto de material de construção civil, essas coisas. Tem os lugares de reciclagem e que você pode jogar lá, tá? Móveis também, tudo tem um lugar para poder descartar. Então, não jogue num terreno baldio próximo da sua casa, porque as pessoas vão lá e vão querer pôr fogo. Aí põe fogo, o ar fica ruim, porque a fumaça vai atrapalhar tudo. Então, presta atenção, pôr fogo é crime e você pode ser multado, tá? Se você não limpa, você vai ter a visita do escorpião e do mosquito Aedes aegypti. Não é bacana. E outra coisa, não fazer exercício ao ar livre entre 10 e 16 horas. Por mais que não esteja sol, você pode ficar desidratado por causa do calor, por causa do exercício que você vai estar fazendo. E aí você pode desidratar e também pode pegar uma insolação se o sol estiver batendo forte nesse momento. Então, a melhor coisa a fazer é não fazer exercícios ao ar livre entre 10 e 16 horas. É um conselho, tá? Tem gente que, eu não acredito que isso vai fazer mal, um solzinho de nada. Então tá, mas depois não reclama, tá? Se você tiver que ir procurar o ambiente de saúde e estiver lotado, tiver uma fila de espera, não reclama não, porque aí são outras pessoas também que estão lá precisando do atendimento e às vezes você vai se encontrar com outro igual a você, desobediente, tá bom? Então, fica aí dado o recado, esses são os recados para hoje, e se você está perto de alguém que está colocando fogo aí, fale para ele que é crime, que não pode, se alguém denunciar, ele vai ser multado, vai ser chamado a dar seu depoimento, porque que é que ele está fazendo isso, é um crime ambiental e é uma multa pesada, tá beleza? Dado esse recado, eu quero falar com você a respeito de uma situação que às vezes a gente fala assim, nossa, parece que eu estou sem fé. Já aconteceu com você? De parecer que você não tem fé? Já aconteceu com você de parecer que você está ficando para trás? Ou que você está depositando a sua confiança e aquilo que você está esperando não acontece? Mas a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. O nosso objetivo de vida é agradar a Deus, né?
mais importa agradar a Deus do que aos homens. Não foi essa a frase? Não foi esse o versículo? Mais importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Sem fé, não tem jeito de agradar a Deus. Então vamos ver o que é que nós temos hoje aqui que está falando a respeito disso. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Você está esperando, está aguardando. E aí, a convicção de fatos que você não vê. Que se não veem. Fatos que você não vê e certeza de coisas que você está esperando. Isso é fé. Capítulo 11 de Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, é esse versículo que está aí. Então presta atenção nisso daqui. E eu tenho uma versão que eu gosto muito, que ela fala assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Pois por ela os antigos obtiveram testemunho. Os grandes heróis aí da fé, né? Os homens fiéis, sob a antiga dispensação, eles obtiveram o testemunho de ser homens de fé. Porque pela fé, o versículo 3 diz assim: pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Você crê que o universo foi formado pela palavra? Foi a palavra, não é do nada não. Tem gente que fala, do nada Deus criou. Não, é da palavra dele, a palavra dele tem poder. De maneira que as coisas que se veem não foram feitas de algo visível, entendeu? Não transformou nada, ele falou e aconteceu. Ele fala e aquilo se materializa. Então, aquilo que nós estamos vendo hoje, que está materializado, foi tudo fruto da palavra. Foi Deus que criou, tá? Através da sua palavra. Ele não pegou lá um pó de serragem, fez um galho de... Mas aí ia ter serragem da onde? Não tem reciclagem aqui. Aqui, na realidade, é criação. Então, ele criou pela palavra. E aí você vai ler o capítulo 11 de Hebreus aí, o escritor sagrado está dizendo pela fé, e você vai ver aí os homens e mulheres, os heróis da fé, e eu quero convidar você, que você pare um pouquinho aí e leia o capítulo 11 do livro de Hebreus. É um pouquinho extenso, sim, ele tem 40 versículos, mas é muito bom você saber que pela fé Isaac abençoou Jacó e Esaú quanto às coisas futuras. Pela fé Jacó, à beira da morte, abençoou a cada um dos filhos de José e adorou, apoiado sobre a ponta do cajado. Isaac teve aí a sua descendência, porque Abraão, quando foi provado, ofereceu Isaac como sacrifício. Foi lá e ofereceu. Aquele que havia recebido as promessas ofereceu o seu único filho. Pela fé, tá? Então, se você for ler aí, você vai ver que tem muita coisa nesse capítulo 11 e você pode aprender muita coisa aí. Pela fé, a essência da fé é convicção e certeza. É isso. O texto clássico que define o que é fé está aí logo no primeiro versículo. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Aqui a fé está falando, a fé é apresentada aí como uma substância, uma realidade que dá fundamento às nossas esperanças. Não é um desejo vago, assim, eu queria ter fé. Não, mas uma convicção sólida, sabe assim? É a prova ou evidência de realidades invisíveis, tornando-as tão certas para nós quanto as coisas que podemos tocar ou ver. É isso é fé. Sabe aquilo que você pode pegar? Eu posso pegar e a fé é assim também. Eu posso confiar. É a capacidade de ver o invisível e crer no impossível. É isso.
porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Você crê nisso? Espero que você creia nisso e que você faça disso um manual de vida, né? De regra e fé que a Bíblia é para cada um de nós. Como que a fé surge? Pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus. A origem da fé é pela palavra de Deus. Como que a fé surge nos nossos corações? O apóstolo Paulo, no livro, na carta que ele escreveu aos Romanos, né? Na carta que ele escreveu aos Romanos, capítulo 10, versículo 17. Aí ele fala assim: consequentemente, a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. A fé não é algo que nós podemos fabricar, que nós mesmos possamos fabricar. Não é, não. Ela é gerada em nós quando nós ouvimos, quando nós lemos, quando nós meditamos na palavra de Deus. É o Espírito Santo quem usa a palavra para abrir os nossos olhos espirituais e nos dar a capacidade de crer. É Ele, é o Espírito Santo. É Ele que convence. Por isso, a leitura e a pregação da Bíblia são vitais para o crescimento da nossa fé. Eu anotei isso. A leitura da Bíblia e a pregação da palavra de Deus através da Bíblia são vitais para o nosso crescimento da nossa fé. Então, a essência da fé, convicção e certeza é Deus, tá? É Deus quem faz. Ela gera dentro de você. A origem da fé, pela palavra. Aí a natureza da fé, dom de Deus e meio de salvação. Presta atenção, a fé não é um mérito humano, mas um presente de Deus. Efésios, no capítulo 2, versículo 8 e 9, ele diz assim, pois vocês são salvos pela graça, mediante a fé. Olha ela aí. Isto não vem de vós, então não é merecimento, não é por mérito do humano. Não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie. Nós somos salvos pela graça de Deus e a fé é o meio pelo qual recebemos a salvação. É um dom de Deus para que ninguém, presta atenção, ninguém possa se vangloriar de ter alcançado a salvação por seus próprios méritos. Eu sou melhor, eu tinha mais dinheiro, eu fiz mais coisas boas, eu fiz, por isso eu estou aqui. Não é por isso. Não. Pela graça nós somos salvos. É graça e misericórdia de Deus que nós somos salvos. A fé nos conecta à obra redentora de Cristo ali na cruz do Calvário. Mas e aí? Como é que essa fé se manifesta? Ela se manifesta pelas obras. É isso. Ela se manifesta pelas obras. A verdadeira fé não é, presta atenção, ela não é estéril. Ela produz frutos. Tiago, em sua epístola, nos adverte acho que é no capítulo 2, do versículo 17 até o 26, mas tem um versículo ali que eu não me lembro bem qual o número dele, está entre o 17 e o 26. Assim também a fé, por si só, é morta, se não for acompanhada de obras. A fé sem as obras é morta. Tem uma outra versão que diz assim também a fé, por si só, se não for acompanhada das obras, é morta. E mais adiante ele fala assim, vocês enxergarão que uma pessoa é justificada pelas obras e não pela fé, e não apenas pela fé. Então o que é que está falando? A fé, presta atenção, a fé gera na pessoa o poder, a vontade de fazer obras, de abençoar pessoas, de falar com pessoas. Então, isso não contradiz de maneira nenhuma o que Paulo falou. Ele só complementa. A fé que salva é uma fé viva, que manifesta, que ela fica se manifestando em obediência. Essa é a fé. Amor,
serviço. As obras não nos salvam. Pode fazer coisa boa quanto você quiser. Pode doar cesta básica, pode ajudar, pode comprar remédio, pode fazer o que você quiser. Essas obras não vão te salvar. Elas só evidenciam que você tem fé, que você recebeu a graça de Deus. E a graça, ela manifesta essas obras. Não é que você faz as obras para você ser salvo. Você faz obras porque você é salvo. E você está caminhando para o céu e quer levar mais pessoas. E para que as pessoas vejam que você é um cidadão do céu caminhando na terra, você precisa fazer as obras. Isso não contradiz. Tiago não está contradizendo Paulo, ele está complementando. As obras não podem nos salvar, mas são evidências inegáveis de uma fé genuína. Não tem como a pessoa dizer que tem fé e falar que não precisa fazer as obras. Não tem. Uma fé sem obras é um corpo sem espírito, morto. Então, como é que se manifesta a fé? Pelas obras. E o último, o poder da fé move montanhas. Havendo realmente necessidade e propósito, Jesus mesmo ensina que o poder da fé, lá em Marcos no capítulo 11, versículo 22 até o 24, então, tenham fé em Deus, Jesus falando, né? Tenham fé em Deus. Digo a verdade, se alguém disser a esse monte, é uma montanha, fé que move montanha, levante-se daqui, atire-se ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que acontecerá o que ele está dizendo, assim lhe será feito. Olha, dependendo da situação e se houver um propósito, e o propósito for para engrandecer o nome do Senhor, você pode dizer para o monte que é para sair, e se você tiver fé, o monte vai sair. Portanto, eu lhes digo, Jesus estava dizendo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. A fé em Deus nos capacita a ver o impossível e torná-lo possível. É a chave para uma vida de oração eficaz e para experimentar o poder sobrenatural de Deus em nossas vidas. É isso. Resumindo, a fé é a convicção inabalável nas promessas de Deus, gerada em nós pela sua palavra. Um dom precioso que nos conecta à salvação em Cristo Jesus. É a fé. E que se manifesta em uma vida de obediência e confiança, capacitando-nos a ver o poder de Deus em ação. É isso. Que o Senhor nos conceda uma fé cada vez mais profunda, inabalável. Para quê? Para a glória do nome dele, para a glória do Senhor. É isso. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, sabendo disso agora, né? Você sabendo agora o que é, né? E como é e por que é. E que é Deus que gera, através do seu Espírito Santo, essa fé dentro de cada um de nós. Eu quero convidar você a exercer a sua fé. Entregar a sua vida nas mãos do Senhor. Entregar tudo aquilo que está acontecendo na sua vida. Seja bom, seja ruim, entrega na mão do Senhor. Ah, não estou precisando de nada. Tá bom. Ah, tá tudo muito bem, eu estou com saúde, tenho dinheiro, tenho casa, tenho carro. Tá tudo beleza, tá tudo andando. Você precisa de Jesus. Precisa para poder morar na eternidade junto com Ele lá no céu. Tá? E sem Ele você não pode chegar lá. Ele mesmo disse, sem mim nada podeis fazer. E aí você vai ter que exercitar a sua fé. E exercitando a sua fé, você vai ter que dizer para Ele que você quer aceitá-lo como o único e suficiente Salvador da sua vida. É isso. Reconhecer os seus pecados
pedir perdão dos seus pecados e aí ter o seu nome escrito no livro da vida e também ter o direito de ser chamado filho de Deus. Esse é um poder que você vai receber, o poder de ser feito filho de Deus. Porque Deus não responde reclamação, Deus responde fé. Vamos orar? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, o teu filho amado, eu oro nesse momento. Nesta manhã de terça-feira, dia 5 de agosto de 2025, nós te pedimos a tua bênção, a tua graça sobre a vida daqueles que estão em meio a guerras, algumas tribulações, conflitos, sejam eles de qual origem for. Que a tua boa mão esteja estendida sobre a vida desses pequeninos, livrando, guardando e dando graça a cada um deles, socorrendo naquilo que é necessário. Eu oro nesse momento por todos aqueles que estão enlutados, que passaram pelo luto familiar, amigos, parentes, de longe ou de perto, mas que nesse momento estão com o coração entristecidos pela falta dessa pessoa. Eu te peço em nome de Jesus que console os corações através do teu Espírito Santo, que é o Consolador por excelência. Faça isso neste dia, neste momento, meu Pai, sobre a vida de cada uma dessas pessoas, que eles possam entender o propósito da vida de cada um de nós. Eu oro, meu Pai, nesse momento por todos aqueles que estão aceitando a Jesus Cristo como o único, suficiente Salvador das suas vidas, aqueles que nesse momento estão pedindo perdão dos seus pecados, aqueles que nesse momento estão arrependidos de terem se afastados do caminho, aqueles que estão voltando, que todos eles sejam perdoados e que tenham seus nomes escritos no livro da vida. Perdoa os seus pecados e aceite-os como filhas e filhos queridos que são, e dê-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Firma os seus passos, meu Pai, e os ajuda e nos dê graça para que nós também possamos ajudá-los a continuar vivendo nesta terra, caminhando sobre a terra, mas vivendo com o nosso pensamento no céu. Eu oro pela Dona Maria José e pelo Emerson, oro pela Irmã Maria Dourada e a família, oro pela Isabela, pelo Miguel e a família, pelo Fabiano, oro pela Dona Néia e o seu Fernando, oro pelo Veloilda, Vó Luzinete, Vó Tereza, as suas famílias, oro pela Vó Neuza, pela Sandra e os seus filhos, Pedro e Vitor, que são netos da Vó Neuza. Oro pela Selminha, pelo Geninho, pela Viviane. Eu oro nesse momento, meu Pai, pelos idosos que estão nos asilos, nas casas de repouso, creches de idosos. Oro pelas crianças, jovens, adolescentes e adultos que estão nas escolas, universidades, creches, faculdades. Oro pelos doentes que estão hospitalizados ou não. Oro por todos aqueles que trabalham no ambiente hospitalar, no ambiente escolar, aqueles que estão cuidando desses pacientes em casa, os cuidadores, as cuidadoras. Que a tua bênção, a tua graça e a tua paz repouse sobre a vida de cada um deles. Eu oro por aqueles que estão em drogadição, no alcoolismo, situação de rua, aqueles que nesse momento estão entristecidos, que estão amargurados, aqueles que nesse momento estão sob o domínio dessas drogas, do álcool e que não conseguem refletir. Que o Senhor dê momentos de lucidez para que cada um deles possam refletir e saber o caminho em que estão andando e ter a consciência de que precisam mudar e que o Senhor está dando uma nova oportunidade para cada um deles. Eu oro por aqueles que estão em opressão, depressão, possessão, perturbação, aqueles que estão tristes, angustiados, aqueles que nesse momento estão padecendo alguma dificuldade. Que o Senhor dê graça a cada um deles. E eu repreendo em nome de Jesus todo espírito maligno que está atuando na vida dessas pessoas. Saiam agora em nome de Jesus. Batam em retirada. Essa vida não te pertence. Essa vida pertence ao Senhor Jesus Cristo. E o único Espírito autorizado a se manifestar na vida de cada uma dessas pessoas é o Espírito Santo de Deus. Por isso, saiam agora em nome de Jesus. Eu oro abençoando os empregadores, os empregados, aqueles que estão desempregados em busca de um emprego, de uma colocação ou recolocação. Que o Senhor dê graça a cada um deles, para que a tua bênção, a tua graça e a tua paz repouse sobre a vida de cada um deles também. Aqueles que estão em busca de uma nova colocação ou uma recolocação, que estão buscando uma vaga de emprego, que possam encontrar essa porta e que possam
ter salários dignos para levar o seu alimento, levar o sustento para suas casas. Em nome de Jesus, que a porta se abra rapidamente e que eles tenham essa oportunidade e que possam honrar a oportunidade que Deus está dando para cada um deles. É a minha oração, é a nossa oração, com perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Um grande abraço a todos vocês, fiquem em paz e com Deus. Bom dia, até mais tarde, se o Senhor assim permitir. Deus abençoe. Cuide-se bem. Cuide-se bem. Deus abençoe.